Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo do canal aqui pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, já deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado das atualizações do Flamengo aqui. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do canal da ESPN Brasil, comentando tudo sobre o Flamengo. Então, sem mais enrolações, fique aí com o vídeo. Porque tem pré-lista do Tite já para as duas últimas rodadas das eliminatórias para a Copa. Jogos contra Chile e Bolívia, o Brasil já classificado, e tem 3 nomes rubro-negros nessa lista. Everton Ribeiro, Gabigol, que vem sendo convocado já com alguma frequência, e o Pedro, que não aparecia numa lista do Tite há algum tempo. Se eu não me engano, desde 2020... por aí, viu? Desde as eliminatórias em que o Brasil foi jogar com o Peru fora de casa, né? Tem tempo, né? Eu não vou lembrar direito quando, mas tem tempo. Se eu sou staff do Pedro, se eu pertencesse ao staff do Pedro... Você vai começar a campanha? Eu bati ele na porta. Meu jogador vai jogar. Ah, não, vai ser titular? Não sei se ele vai titular, mas ele quer jogar. Mas essa convocação para a seleção agora, se ela vier, né, uma pré-lista, ele pode ficar ainda ali no stand-by, a lista sai na sexta-feira, mas para você, ela tem uma justificativa nesse momento? Opção do treinador, só isso. Não, ele entrou em campo e começou a jogar um pouquinho, que hoje é o... Não, mas ele não... Entrou em campo, jogou um pouquinho, está na lista. Sim, mas assim... Eu também não gosto muitas vezes dos critérios, mas a gente tem que ser um pouco... Pelo menos eu sou um pouco mais ponderado nisso em relação à forma como o Tite pensa, né, em determinadas ocasiões. Por isso que eu falei, se eu fosse... Por exemplo, hoje o Pedro não merece estar na seleção. Não joga. Quando joga, não está jogando bem. Por que você vai convocar um jogador como esse? Né? Se é para convocar, como eu falei, eu acho que a seleção, você tem que ter a sua base, você tem que ter a sua estrutura, né? Dorsal, espinha dorsal, defesa, meio campo e ataque. Mas em alguns momentos, em determinados momentos, você tem que aproveitar aquilo que você tem de melhor. Hoje, o melhor atacante que nós temos no Brasil chama-se Hulk. Pelo menos é o que eu penso. Sim. Para mim, chama-se Hulk. Então, convoca o Hulk. Porque ele faz a pivô, que é o que ele está fazendo no Atlético. Ele faz pelo lado do campo, não para marcar lateral, mas ele vai segurar pelo menos 2 defensores do time adversário. Ele vai te dar outras possibilidades que esses garotos, o Pedro, ainda não chegou. Eu acho que o Pedro ele ainda está amadurecendo. A falta de jogo do Pedro durante todo esse tempo no Flamengo impossibilitou impossibilitou o crescimento dele como jogador. Eu acho que se ele estivesse jogando, ele seria muito mais do que ele é hoje. Ele poderia ter muito mais condições técnicas, físicas, táticas do que ele tem hoje. Porque como é que você vai evoluir jogando 3 jogos por ano? Um jogo ou 2 jogos ou 50 minutos a cada 15 dias? É difícil. É difícil você evoluir. Então, por isso que eu bato sempre, se eu pertencesse ao staff do Pedro, eu iria colocar, Pedro, vem cá. Ah, mas é o Flamengo. Sim, Flamengo. O Flamengo vai ser sempre Flamengo. Você vai parar de jogar, Pedro, vai ser sempre Flamengo. A tua carreira, o Pedro já tem 24 anos. Ah, dinheiro, tudo bem, você tem a opção de dinheiro, mas se você se valorizar mais, se você ganha hoje 100 e você ter a possibilidade de jogar e se destacar, você vai ganhar 200, 300, 400. Claro. É uma questão de confiança nele mesmo. Eu faria então, isso. Você a convocação agora não... Não, a convocação, eu não concordo. A convocação, ela se baseia naquilo que o Tite enxerga em termos de grupo e característica do que ele gosta. A gente entende que a convocação da seleção brasileira ela é muito mais particular do que justa em relação ao momento dos atletas, porque por momento o Everton Ribeiro e Pedro jamais fariam parte dessa lista, jamais. Mas o Tite sempre teve uma predileção pelo Pedro, e como agora, nesse começo de ano, ele jogou até, fez alguns gols e teve uma minutagem um pouquinho maior, era só uma questão de tempo que ele voltasse à lista, todo mundo sabia disso, todo mundo, ele nunca escondeu de ninguém a predileção que ele tem pelo Pedro. E outros atletas que talvez merecessem, não mais além do Pedro, mas em outras posições, não são chamados porque particularmente não interessam ao técnico da seleção. Então não dá para se basear porque aquilo. O Hulk ele pode chegar em outubro com 40 gols nas costas que ele não vai jogar a Copa do Mundo. Não vai jogar. A não ser que haja, na minha visão, uma hecatombe na cabeça do Tite de querer levá-lo.
Porque não faz sentido hoje você ter o Hulk como o atleta que seria titular da seleção. Titular. O Hulk não é para ir para o grupo. Hoje o que ele está jogando, até pela experiência que ele tem, europeia e característica de jogo e tudo mais, o Hulk é para ser titular da seleção. Se até outubro, véspera de Copa do Mundo, ele estiver jogando num ritmo como está hoje, ele é para ser titular da Copa do Mundo, independentemente da idade dele. Para você está na frente do Gabriel? Tô perguntando porque o Gabriel está na lista, né? Eu acho que hoje sim. Hoje sim. É próximo, né? Eu acho bem que próximo. Sim. O problema... Na frente do Hulk, próximo. O Hulk está na frente do Pedro e muito próximo do Gabriel. Sim. O grande problema hoje do Gabriel não, é essa... Só para eu entender, só para entender o capitão. Gabriel, o capitão, né? Sim. Hulk, Gabriel e Pedro. Isso. Hulk, Gabriel e Pedro? Sim. É? Assim, na ordem, sim. Tá bom. No momento, o Hulk está melhor. Mas... O Tite não. O problema hoje do Gabigol, que eu vejo, é essa mudança de formato de jogo. Né? O Everton Dos Ribeiro últimos também, jogos. né? Mas aí é ele, o Bruno Henrique, tá isso, todo mundo mas meio entendendo, mas né? Isso atrapalha, né? Isso atrapalha. Isso atrapalha. O jogador está acostumado, nos últimos 3 anos, ele fez 150 gols. Né? Batia na cabeça, era gol. Batia no peito, era gol. Agora ele está jogando longe da área. Tá jogando longe. Agora ele roda para tudo quanto é lado e finalizar que é bom, ele não fica. Então, isso tudo influencia. Nós estávamos falando sobre a dificuldade do Cássio se adaptar. Sim. O Gabigol está tendo essa dificuldade também, de se adaptar a essa nova forma de jogar do Flamengo, esses novos movimentos. Né? O Cássio sai, o Gabigol também sai da área. Eu lembro, eu tive uma conversa com o Cuca, quando o Gabigol foi expulso no Santos, ele foi expulso no jogo da Libertadores contra um time do Uruguai. Eu não lembro, o Facinca deve ter a memória melhor que a minha. Que é? Foi no primeiro tempo, eu acho que foi no primeiro tempo que ele foi expulso. E todo mundo caindo de pau em cima do Gabigol, porque ele tinha acabado de chegar da Inter, ele tinha feito acho que um paulista, fez alguns gols, mas não era aquele Gabigol que todo mundo estava esperando, e ele foi expulso. E aí eu até liguei para o Cuca, né? Falei, poxa, Cuca, e aí o que está acontecendo? Nervoso, o que é? Ele falou assim, está um pouquinho de dificuldade, ele não consegue jogar de costas como pivô. O Gabigol não consegue fazer pivô. Ele não tem essa característica. Ele quando a bola chega, ele não é que ele segura. Ele está olhando aqui, porque ele nunca jogou dessa forma. Sempre teve Joga dificuldade. sempre em diagonal, sim. né? Sempre de lado. Aí eu conversando com o Cuca falou assim, eu falei para ele o seguinte, Gabigol, você não precisa ficar enfiado ali. A única coisa que eu desejo é que quando a bola estiver próximo da área, eu quero que você esteja dentro para finalizar. Eu quero que você esteja numa posição para finalizar o jogo. E aí o Cuca trabalhou e depois ele explodiu dessa forma. Agora ele está passando por esse mesmo problema. E o Everton Ribeiro, né? A gente olha o Everton o Everton Ribeiro foi convocado em qual posição, né? Isso que eu fico batendo nessa tecla. Esse é um bom ponto. Então, porque o Everton, tudo que ele conquistou no Flamengo e convocação, né, com meia ponta direita. Agora ele é um ala esquerdo no Flamengo. Então, assim, eu queria entender a cabeça do Tite também, se isso é como ele vai usar o Everton Ribeiro, como ele imagina, né, se o Everton Ribeiro for realmente convocado. Né? Mas vocês acham que tem alguma chance dele trocar o Everton Ribeiro para a esquerda? Eu não vejo ele fazendo isso na seleção. Também não vejo. Então, assim, o Everton, em um momento, em algumas convocações, a gente questionou. Então, a gente falou, o Rafael Veiga poderia ser convocado, o Everton não vive um bom momento jogando na posição dele, como seleção. Já na posição dele. Agora ele é convocado, eu imagino, nessa mesma função na seleção, só que ele faz uma ala esquerda no Flamengo. E eu acho que assim, ele teve uma queda de rendimento bem maior do que quando ele estava jogando na sua posição. Ele está melhor agora? Não está melhor. Ele não está melhor agora. Não está melhor, ele está pior do que estava na fase ruim. Porque ele virou um jogador simples, Dani. Porque o que acontece com o Everton é assim, quando você tinha ele na ponta direita, meia ponta direita, ele vivia uma má fase, né? Só que mesmo assim, ele estava numa posição confortável para ele. Quando ele vai para lá, para a ala esquerda, ele vira um jogador normal. Ele pode estar jogando melhor porque lá ele faz o básico. Lá ele pega a bola, ele passa, ele olha para um outro jogador de qualidade e passa. Começou e depois foi trocado, né? Não, mas ele começou, isso é muito longe, isso é muito longe, isso é muito longe. Então, assim, o Everton Ribeiro, a gente olha, fala, o Pedro merece? Talvez não. O Everton Ribeiro merece ser convocado como meia ponta direita se ele joga como ala esquerda e também não atua tão bem?
Eu não acredito que o Tite vai usar ele de ala esquerda. Eu acho que isso a chance é zero. O Gabi você deixaria? Então é uma convocação. O Gabi convocado, aí, né, deixaria. E aí, né, deixaria. Capeta, o problema é, não, mas não tem jogador, por exemplo, no caso do Daniel Alves, é difícil de você encontrar um lateral e tal. No caso do Everton, não, tem um rapaz que está no Palmeiras aí, que está batendo na porta da seleção. Pô, no mínimo 6 meses. Chama-se Rafael Veiga. No mínimo 6 meses. Ele tá batendo na porta e só não enxerga quem não vê. Só não enxerga quem não quer, desculpa. Exatamente. É porque não é possível que o treinador da seleção brasileira e todos os seus auxiliares, quantos auxiliares ele tem? Não consigam entender que o Rafael Veiga hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Vai fazer o que na academia de futebol? Não dá para entender isso. Acho que o Rafael Veiga ele olha e fala, poxa, fechar o grupo? Fechar o grupo? Bom, peraí. Não é. Tá competindo, o Rafael Veiga está competindo com o Everton Ribeiro, que está jogando numa outra posição. Sim. Então, quer dizer, o Rafael Veiga estava jogando melhor do que o Everton Ribeiro quando o Everton Ribeiro já estava na posição dele. Sim. Agora o Everton Ribeiro é convocado em uma outra posição. Então, assim, eu respeito demais o trabalho do Tite, mas eu também não concordo. É um momento de observação também. Coisa à frente. O Brasil, a seleção está classificada. O Rafael Veiga vem merecendo a convocação. Então, assim, o Rafael Veiga não merecia a convocação se o Everton Ribeiro fosse o Everton Ribeiro de 2019, atuando na posição dele naquele nível. Fala, nação, chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Se você gostou, já deixe seu like aí, que é muito importante para nós aqui do canal, a sempre estar postando mais vídeos. Agora valeu e até o próximo vídeo.